A paz do Senhor Jesus, meus queridos, estamos aqui para mais um Palavras Femininas, uma palavra de fé entre mulheres de Deus. E nessa noite a gente tem a presença de duas pessoas super especiais. A primeira é a irmã Estela, coordenadora do Departamento Feminino. A paz do Senhor, irmã Estela, seja bem-vinda. Amém, a paz do Senhor, irmã Priscila. Estou muito feliz de estar participando, desse bate-papo aqui. Eu sei que vai ser, sim, de grande importância, para mim, pessoalmente, e também, eu creio que vai ser, sim, muito proveitoso a nossa conversa hoje também, para todas as nossas irmãs. Amém. Temos aqui também a Fernanda, que é professora da EBD. A paz do Senhor. Fernanda, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Priscila. Obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, participando deste bate-papo. Creio, que será muito proveitoso e agradeço também essa oportunidade também. E como sempre, tem aqui do meu lado a querida anunciada, que tem ajudado, tem nos apoiado, trabalhado conosco nessas lives, A paz do Senhor, a anunciada. paz do Senhor, mais uma vez é o prazer, estar aqui, juntamente com a nossa coordenadora Estela, com a nossa irmã Fernanda, professora da IBD, e com a nossa coordenadora Priscila também, É um prazer estarmos aqui. Antes da gente começar esse bate-papo proveitoso e gostoso, como disse a irmã Estela, vamos fazer uma oração? A senhora faz uma oração pela gente, irmã Estela? Meu Deus querido e eterno, na Tua presença estamos, Senhor, agradecendo a Ti, ó Pai, pelo dia de paz que passamos na Tua presença, pelos livramentos, Senhor, que Tu tens nos dado, Senhor. E agora, Pai querido, vamos aqui, ó Pai querido, estar compartilhando, Senhor, ó Deus, uma porção da Tua palavra, Pai querido. Ó meu Senhor querido, que o Senhor nos dê, Pai, a Tua graça, que o Senhor nos abençoe de forma poderosa, meu Senhor querido. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai aproveitar que dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher e a gente tem visto a mulher cada dia mais conquistar lugares importantes na sociedade, na igreja, e a gente vai aproveitar hoje para falar sobre o papel da mulher cristã. E para começar esse bate-papo, eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as suas mãos. E eu gostaria de saber da irmã Estela sobre o papel da mulher cristã na família. Mas antes da irmã Estela comentar sobre isso, eu gostaria de contar um exemplo que eu vivi enquanto criança e adolescente, porque a minha mãe se converteu, eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. E minha mãe caminhou durante muitos anos sozinha, porque o meu pai levou 14 anos para aceitar Jesus. E eu vi nesses 14 anos uma mulher sábia. Nesses anos em que ela passou sem o meu pai ser crente, ela foi uma mulher que orava por ele, que ia na igreja sim, mas quando ele permitia, ou seja, não arrumava confusão por motivos de igreja. Quer dizer, ela foi uma mulher sábia que esteve ali orando por ele durante esses 14 anos. E hoje meu pai é um pastor, é um servo de Deus, tudo isso fruto de uma mulher que foi sábia. E a gente vê na Bíblia vários exemplos de mulheres sábias. E um exemplo que eu gostaria de citar aqui é o exemplo da avó de Timóteo, uma mulher que criou a filha dela também, Eunice, nos caminhos do Senhor, e as duas juntas criaram Timóteo, que foi um grande servo do Senhor, ou seja, ensinaram a Timóteo o caminho que ele deveria seguir, porque mulheres sábias que criaram um servo do Senhor no caminho correto. E aí, irmã Estela, eu gostaria de saber da senhora qual o papel da mulher cristã na família. Bom, de acordo com o texto que foi lido aqui, toda mulher sábia edifica sua casa. Então, eu gosto muito de provérbios, porque são ensinamentos para a nossa vida diária. E nós vemos nesse versículo aqui que o primeiro passo para uma mulher ser
uma boa dona de casa, né, uma boa esposa, primeiro tem que ter sabedoria, buscar do Senhor sabedoria, né? E o segundo é o amor, porque sem sabedoria e sem o amor, né, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, eu acho que é impossível, né, uma mulher conduzir bem a sua casa, né, conduzir bem os seus filhos, porque nós somos formadoras de caráter, né? E para isso, nós precisamos buscar sempre do Senhor sabedoria. E Salomão deixou esse ensinamento para nós, que toda mulher sábia, ela edifica, ela sabe como edificar, né? Porque uma coisa é edificar, outra coisa é saber edificar, né? E a mulher sábia, ela, né, ela sabe edificar, ela sabe o horário de falar, ela sabe o horário dela ficar calada, né? Ela tem todo um jeito. E eu estava ontem estudando a palavra de Deus e estava analisando como que Deus, ele nos capacitou. A palavra do Senhor diz que, né, quando Deus forma o homem, né, formou Adão, porque Adão foi formado, nós somos criados, né? Somos criados. E quando Deus forma Adão, Deus olha para Adão e diz que, olha, não é bom que o homem esteja só, né? Eu vou fazer uma ajudadora, vou fazer uma que esteja, né, diante dele para ajudá-lo. E nós temos que buscar a sabedoria de Deus para sabermos como ajudar. E o papel da mulher no lar, além de mãe, ela tem o papel de educadora, né? Educadora. Então, a educação, ela vem do lar, ela, né, começa, né, no lar. E esse é o papel, né, mais sublime da mulher, é ser uma boa educadora, porque nós formamos o caráter dos nossos filhos, né? E temos que ser boas educadoras. Então, além de mãe, porque mãe, qualquer uma pode ser. Agora, ser educadora, aí, né, já é difícil. E nós vamos analisar bem que o que nossos filhos aprendem em casa, não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações, os nossos exemplos, eles, né, vão trazer aquele ensinamento para a sociedade. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vejo assim, o papel da mulher na família é um papel sublime, de grande importância e de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Eu, só cortando a senhora um pouquinho, irmã Estela, na última live a gente chegou até a comentar sobre isso, que muitos pais têm deixado a educação, tanto secular, quanto a educação espiritual dos filhos, a cargo do pastor, a cargo da professora da IBD, ou os professores da escola, né? Não se preocupam em educar os filhos, e isso tem sido um grande problema para a gente, né? Com certeza, porque se nós queremos ter uma igreja abençoada, começa no lar. Se queremos ter uma sociedade equilibrada, a base é a família. A família é a célula master da sociedade. Então, tudo começa no lar, né? Com a base, né, que o pai, a mãe, né? Nós estamos falando de mulher, o papel da mulher. E a mulher, nós passamos mais tempo com os nossos filhos, né? O homem está mais trabalhando, né? Chega em casa já de noite, mas a mãe, ela passa mais tempo. Então, ela tem tempo de prestar atenção nos seus filhos, né? De ver, né, como seus filhos estão se conduzindo dentro do lar, né? Às vezes tem uma rixa um com o outro, a mãe já está ali, né? Olha, cuidado, olha aí, né? Já está chamando atenção, porque está educando eles para eles viverem em sociedade, né? Viver em sociedade. Hoje, está um pouco complicado,
Porque as nossas crianças, elas não estão sendo educadas ou ensinadas, né, a viver na sociedade, né? Então, muita briga, muita, né, a gente vê na rua, né, até os adultos mesmo, né, naquela confusão, aquela coisa toda, né? Então, nós vemos que o ensinamento, a educação, vem do lar, vem da família. E me chama muita atenção que, hoje não, mas antigamente, os mais antigos, né, quando a criança fazia qualquer malcriação, aí o que eles falavam? Sua mãe não te deu educação, não? A mãe é que leva, né? Sua mãe não te ensinou isso, não? Sua mãe não te deu educação? Por quê? Porque o papel nosso, o nosso papel é esse. Deus, né, nos colocou essa incumbência, essa responsabilidade, né, de ser educadoras, né, e nos capacitou para isso, né? Nós somos capacitadas por Deus para serem verdadeiras educadoras, e não só no lar, mas também na igreja, né? Eu estava vendo lá em Tito, capítulo 2, e a palavra do Senhor diz que, né, as mulheres mais idosas, né, que ensinem as mais novas. Então, quer dizer, até na igreja, o nosso papel é importante como educadora, né? Além de ensinar as nossas filhas, né, a serem boas donas de casa, a serem moderadas, né? E aquelas qualidades todas, né, que Tito fala ali, e que me chama a atenção, que ele fala assim, olha, ensina as mais novas a serem donas de casa, né? A ser dona de casa. Porque ensinar a ser dona de casa é fácil, né? Você ensina a lavar roupa, você ensina a cozinhar, você ensina a arrumar uma casa, você ensina a ser dona de casa. Mas Tito diz aqui, serem boas, faz a diferença. Esse boas aí faz a diferença. Ser boas donas de casa. Ou seja, você ser além de ser dona de casa, né? Você fazer a mais. Então, ser boas donas de casa. Então, o papel da mulher na família reflete na igreja e reflete também na sociedade. Amém. Ouvindo a irmã Estela falar, anunciada, eu queria ler um versículo aqui, que está em Efésios, capítulo 5, a partir do 22, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, esse versículo traz uma palavrinha aqui que tem sido motivo de briga, motivo de discórdia, até mesmo dentro da igreja. Esse sujeitai-vos a vosso marido. E tem muita mulher, até mesmo dentro da igreja, eu já vi muita mulher virando o olho quando fala que ela tem que ser sujeita ao marido. Isso é influência do feminismo, que é uma coisa que tem crescido muito no mundo, e inclusive dentro da igreja. Mas é um movimento que a gente sabe que é antibíblico. E aí a gente vê muita mulher virando o olho, porque acha que a Bíblia foi escrita por homens machistas, e não acha que o versículo está errado. E aí, anunciado? E não está, né? Não está errado. O versículo está certo. A primeira coisa que eu trago aqui para todas nós, hoje o mundo mudou muito. O que acontece? As mulheres querem igualar aos homens em tudo. Não estão erradas, não. Mas tem que saber respeitar, tem que saber que o homem ainda manda e comanda. Porque se a gente for olhar, colocar o Senhor no centro de tudo de nossas vidas, aí as coisas começam a encaixar. Porque se você colocar Deus, comanda e manda as nossas vidas, aí você vai esquecer esse feminismo. Porque o feminismo, eu fui estudar sobre isso, e o que eu me deparei foi com as mulheres que elas querem
um direito e um privilégio só porque elas é mulher. É um abusivo. Para mim é abusivo. Por quê? Porque elas querem. Elas perguntaram a gente se a gente quer. Elas não perguntaram. Elas querem. Elas não perguntou a mim se eu quero, não perguntou a você. A gente sabe que o plano de Deus é perfeito. Não tem erro, não dá erro. Quando você coloca o Senhor lá no centro e vem depois família, depois igreja, né? Eu estou dizendo depois igreja porque primeiro Deus, segundo família, depois igreja e depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, quando você põe o Deus no centro, tudo é diferente. E elas querem, para mim, esse relacionamento aí é abusivo. É claro, né, que a gente não está dizendo aqui que mulher tem que ser capaz, Não, apanhar de de marido, jeito não é nenhum. isso. A mulher tem os direitos dela, inclusive garantido pela Constituição, né? O que não pode é querer, é isso aí, não aceitar Não o aceitar. versículo. Porque quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser... Eu acho lindo esse versículo, porque no final ele diz assim: e vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, a mulher é submissa ao marido, é um mandamento Sim. bíblico? Sim. Mas por quê? Porque o marido ama a mulher com um amor incondicional. Incondicional. Assim como Cristo morreu para a igreja, se necessário for, o marido E morre eu vou pela mais esposa além. também. Somos mulheres livres. Somos mulheres livres. Para cumprir o nosso propósito de vida, fomos chamadas para servir em todas as áreas. A questão de ser mandada, comandada, submissa, seja lá a palavra que elas querem encaixar ali, eu sou mulher livre para cumprir o propósito que o Senhor colocou na minha vida, mas lembrando sempre que na minha casa o cabeça é o meu marido. Eu fiz uma pregação e na pregação eu disse que temos que obedecer o marido. E uma das minhas clientes, ela começou a rir, porque a filha dela estava na igreja, o dia que eu ministrei a palavra, e ela depois falou assim, não, eu tenho que ver. E ela chegou lá, ela fez assim, eu não acredito que você fez essa pregação. Eu falei, pode acreditar. Por quê? Porque você sempre para frente, você trabalha. Eu falei, meu bem, o fato de eu trabalhar, de eu ser uma mulher independente, eu também sou uma dona de casa. É um prazer ser uma dona de casa. Muita gente acha que limpar a sua casa, lavar a sua roupa, colocar a mesa para o seu marido, para os seus filhos, é ser assim, coisa ruim. Não é. É prazeroso, não é? Você olha, você pergunta a uma pessoa assim, qual a sua profissão? Eu sou cabeleireira. Todo mundo já acha, ó, cabeleireira. Aí quando você pergunta, eu sou dona de casa. Tem vergonha? A gente esteve conversando outro dia. Tem vergonha. Eu sou dona de casa. Inclusive, tem maridos que têm vergonha de Gente, dizer é que um mulher prazer. dona de casa, né? É um prazer ser dona de casa. É um prazer cuidar dos filhos. Porque aí eu volto aqui no meu esboço dizendo, quando eu cuido da minha casa, eu estou promovendo para a minha família as memórias que os meus filhos vão guardar para o resto da vida. Porque quando eles casarem, eles vão querer uma esposa também que faz aquilo. E sempre ajudando. Vem pôr a mesa, os filhos põem junto com a gente. Então é um prazer, irmãs, em nome de Jesus, que sejamos donas de casa perfeitas. Porque é um prazer, não é, Priscila? Com certeza, é um prazer. O que me chama a atenção aqui, falando sobre o meu movimento feminista, é que a mulher perdeu muito com esse movimento, né? Porque eu me lembro, né, bem criança, que quando a mulher ia entrar no carro, o homem saía, abria a porta, né, para a mulher, dava vez para a mulher entrar, dava vez para a mulher passar. E hoje? Hoje, né, porque a mulher quer ser igual ao homem, ela perdeu esse tratamento, essa delicadeza, né? E aí, hoje, muitos reclamam.
Mas a culpa é de quem? Das próprias mulheres, Das né, próprias que ficam mulheres, brigando por isso. né? Próprias mulheres. E falando sobre a vergonha de ser dona de casa, é um privilégio, né? Nós termos a nossa casa para cuidarmos, ter o esposo, ter os filhos, limpar a nossa casa direitinho. E me chama muita atenção a vida de Débora. Débora era uma mulher, né, que era juíza. Mas o que me chama atenção na vida de Débora é que esse cargo dela foi o último a ser mencionado. Primeiro ela era serva de Deus, profetisa. Depois mulher de Lapidó, dona de casa. Dona de casa. E depois que foi mencionado, né, que ela julgava Israel, era a magistrada, ela era uma juíza. Então, né, aproveitando a oportunidade, né, as mulheres aí que acham vergonhoso ser dona de casa, não, agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque você tem a sua casa, né, cuida com carinho, que nós falamos no princípio, o amor é a base. Nós fomos dar uma palavra numa das nossas congregações, nós falamos sobre isso. Todo relacionamento, seja ele conjugal, né, ou seja, qualquer relacionamento, a base é o amor. Né? A base é o amor. Então, se você ama a sua casa, você vai amar limpar, você vai amar cozinhar, você vai fazer tudo com amor. Pode ser simples, mas se tiver amor, o amor é o ingrediente principal, né? Principal. Então, eu gostaria de dar também uma opinião, né, a respeito do feminismo, porque, na verdade, eu particularmente, eu preferia ser dona de casa. Só que, assim, as circunstâncias não deu, entendeu? Eu tive que, né, como é que fala? Qualificar, né, a ferramenta de trabalho, fui me preparar, né? Mas, assim, eu fui criada para ser dona de casa. E nisto, eu vejo até a irmã Estela falando, né, no caso de, que é vergonhoso. Não, não é vergonhoso. E as mulheres estão, assim, confundindo. Né? No caso da mulher ser submissa, a mulher tem que ser uma ajudadora. As mulheres estão confundindo. Nós temos que estar ali no nosso lar, ajudando, apoiando, quando estiver desanimado, tem que estar apoiando e levantar, às vezes, até o alto astral, né? Que quantas as vezes as coisas estão tão difíceis, e a gente, com a palavra, com amor no nosso lar, a gente acaba mudando, né, a situação, né? E, assim, com isso, as mulheres confundem. E os homens, a obrigação dos homens também é cuidar das suas esposas. E não é, assim, de parte de machismo. Ele se anula um pouquinho em questão de ser egoísta, porque tem muitos homens que são egoístas. Então, o Senhor, Ele nos chama para isso, né? Para a gente, a mulher, o ajudar, o apoiar, e Ele nos cuidar da sua esposa também. Então, mais é isso. Eu falei assim, não, eu tenho que falar sobre isso, porque eu vejo que as mulheres, elas confundem muito essa questão. E aqui, eu quero deixar também uma passagem que eu acho muito... se encontra em Gálatas 3, capítulo 3, e o versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, na verdade, o que o Senhor, assim, Ele nos vê igualmente. O que diferencia é nossas funções. Há funções diferentes. A mulher no seu lar, ela cuida da sua casa, do seu esposo, né? E o esposo, muitas das vezes, ele vai para o trabalho, ele chega em casa, a gente tem que preparar um ambiente onde há um amor, harmonia. Então, sim, a primeira coisa que não pode faltar no lar de uma mulher cristã é o quê? A comunhão com Deus. É a primeira coisa. A gente não vai conseguir nada se a gente não tiver comunhão com Deus, porque quem vai nos ajudar, quem vai nos capacitar a criar nossos filhos, vai ser sempre Deus. Então, Deus tem que ser o quê? Prioridade no nosso lar. É por isso que veio essa pandemia, porque tirou as mães do trabalho, colocou elas no lugar que elas tinham que ficar, que é em casa, observando o filho. Um dia eu falei aqui que as pessoas hoje querem ter filho e quer jogar para a avó cuidar, né?
Nada contra, que eu sou vó, amo cuidar da minha neta, mas educação é com os pais. Então, hoje, a gente está vendo como é que os filhos dão trabalho. Está vendo, porque você está 24 horas, nem escola está tendo para as crianças. Aí você está vendo como que é criar um filho. E um exemplo, assim, pegando um ganchinho aqui, um exemplo que eu vejo na Bíblia, que foi uma mulher, né, que quis mandar no homem e deu errado, foi Sara. O que ela fez? Mandou o pai da fé, Abraão, ir lá se deitar com Agar, e depois a promessa foi cumprida, e o que ela fez? Pega esse menino com essa mãezinha dele e manda embora. E aí? Já estava feito o negócio. Não tinha como desfazer, entendeu? Então, aí o homem fala para Deus, Senhor, o que eu faço? Mas aí a mulher não teve sabedoria. Ela não foi dentro da palavra e ouviu que o homem é o cabeça da casa. Tudo bem que às vezes a gente precisa. Vamos sentar então, vamos ver se isso realmente vai dar certo. Vamos ver se essa questão vai encaixar e vai até o final. Não podemos tomar decisões precipitadas. Temos que sempre olhar para o alvo, que é o Senhor, sentar e conversar. A irmã Estela estava falando sobre Débora, e eu me lembrei de uma amiga que eu tenho, e isso me chamou muita atenção quando aconteceu, porque ela tem um emprego muito bom, ela ganha muitíssimo bem, e na época em que isso aconteceu, o marido estava desempregado. E aí um dia a gente combinou de fazer uma coisa e ela falou assim para mim, eu só vou se o fulano deixar. E aí eu fiquei olhando aquilo e eu achei muito bonito, sabe? Porque ela ganhava muito bem, ela não dependia do marido deixar ou não. Ela trabalhava, ele não estava trabalhando, mas ela foi uma mulher criada na casa do Senhor. Ela sabia que o marido dela era o cabeça, independente de quem estava sustentando a casa, entendeu? Ela falou, só vou se o fulano deixar. E eu falei, que exemplo lindo, olha só. Mas a questão da minha cliente foi essa, porque eu dei o exemplo da minha vida, porque nada melhor de você dar o exemplo da sua vida. Porque exemplos aqui, mostrar para as pessoas que eu sou bem, é uma coisa. Exemplo dentro de casa é outra. E o meu desejo sempre foi ir para Muriaé e encontrar minhas primas, meus primos, e meu marido sempre falou assim para mim, não vai, mulher minha não dirige sozinha na estrada. E o medo vinha dentro de mim, eu pensava assim, acontece alguma coisa, mas aí o meu tio faleceu no dia 2 de janeiro, ele tinha que voltar a trabalhar, ele levantou às 4 da manhã e disse assim, se arruma, pega o carro e vai. Eu precisava da bênção dele, entendeu? Eu precisava que ele dissesse para mim, vai com Deus. Porque se eu fosse comigo mesmo, não ia ser eu. Então, assim, eu peço. Por eu ser uma mulher independente, mas eu tenho um homem que eu devo satisfação a ele. E eu só vou onde ele deixa e faço as coisas com permissão dele também. Só para fechar esse assunto, eu acho bonito porque Paulo, nessa passagem, ele faz a comparação do casamento com Cristo e a igreja, né? E assim como nós, servos do Senhor, amamos obedecer a Deus, amamos estar na casa dele, amamos fazer aquilo que ele nos manda, nos ordena, a mesma coisa é o casamento. Por que nós servimos ao Senhor com alegria? Porque o Senhor nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia. E a mesma coisa é no casamento. Nós somos submissos aos nossos maridos, porque os nossos maridos cuidam de nós, nos amam, nos protegem, nos dá conforto, nos dá carinho. E por isso, somos submissas aos nossos maridos felizes. Amém? Irmã Priscila, eu acho assim, eu vi vocês comparando a questão financeira, né? Mas as mulheres, elas estão olhando para um lado que também não deveria olhar. Por quê? Nós somos mulheres cristãs, então a gente tem que olhar o quê? A doutrina de Deus, é a palavra de Deus que nos ensina.
Então, com isso, as pessoas estão invertendo os valores porque estão olhando a situação de financeira, às vezes ganha mais, mas não é isso, né? A verdadeira mulher cristã é aquela que segue a palavra de Deus, né? Então, com isso, não pode ter confusão em questão de dinheiro, não vai fazer diferença para a gente, ganhando mais ou menos, nós somos servas, somos cristãs. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu gostaria de dizer para as irmãs que estão nos assistindo, para os irmãos também, mas eu acho que a grande maioria são as irmãs, né? Se você tiver alguma pergunta, pode mandar, que na próxima oportunidade a gente vai estar respondendo. Ou se tiver alguma ideia, alguma sugestão de tema também, pode escrever, que a gente deixa guardadinho para uma próxima oportunidade, né? Fernanda, a gente falou sobre o papel da mulher cristã na família. Agora eu queria que você comentasse para a gente sobre o papel da mulher cristã na sociedade. A mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade, porque, na verdade, é no trabalho, né? É onde, principalmente no trabalho que eu vou citar, é que as pessoas estão sempre atentas, observando, né, qual que é, se ela realmente é cristã. Então, nós somos muito apontados, tem que estar sempre lembrando que há olhos em cima da gente, né? Então, assim, será que estamos realmente vivendo o que a gente está aprendendo na igreja? E a igreja somos nós, mas nós temos que levar. A gente vem na casa do Senhor para aprender mais do Senhor, né? E a palavra do Senhor já nos ensina, é um manual para nós, mulheres cristãs, como devemos prosseguir. Então, eu vejo a mulher na sociedade como um exemplo. Vejo assim, né, que a gente eles estão nos observando e estão querendo ver assim, qual será a ação dela, a reação dela em certas situações, porque realmente a gente vive dia a dia, a gente tem certas situações que aí, será que nós estamos realmente sendo, né, vivendo o que a gente está aprendendo sobre a palavra do Senhor? Então, eu vejo assim, que a gente dá um testemunho, as pessoas estão nos observando e somos sempre observados e somos exemplos para as pessoas também. Porque há pessoas que, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tive uma experiência no meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com o público, né, no atendimento, porque eu gosto muito, sim, sabe, daquela interação com as pessoas. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo do amor de Jesus, eu gosto disso. E eu tive uma vez até um cliente que ele não me dava nem assim um bom dia, sabe? E toda vez que ele chegava, eu falava assim, me incomodava, né? Eu falei assim, não, vou dar um bom dia para ele sim. Aí ele chegava, o bom dia, todas as vezes. E assim, anos e anos comprando comigo. Uma vez eu fui levar um carro para poder, no Detran, e para fazer revisão, vistoria. Aí quem que eu encontro lá? Ele. A esposa dele, né, trabalhava nessa ocasião, e ele ainda falou assim, né, ó, com os amigos assim, falou assim, ó, quando vocês forem comprar medicamento, vocês compram com aquela menina, aquela farmácia tem melhor preço e atendimento. Então, assim, eu fiquei assim, maravilhada em questão de como que ele estava me vendo, o meu comportamento, né? Porque se eu fosse olhar, eu não ia dar nenhum bom dia, né? E eu olhei assim e falei assim, não vou fazer dessa forma, eu tenho que fazer a diferença, né? Porque a gente tem que ir, não esperar das pessoas, a gente tem que esperar, na verdade, de Deus. É o Senhor que vai nos cobrar, né? Então, é muito importante isso. Então, que assim, possamos, na sociedade, no local de trabalho, fazermos realmente a diferença, né? Nós temos que ser para a sociedade uma carta aberta, né? As pessoas têm que ler Cristo em nossas vidas, né? E muitas das vezes é engraçado, porque às vezes a gente nem conhece o vizinho, mas deu algum probleminha, eles vão procurar quem? O fulano é crente. Vamos lá, porque então realmente a sociedade está de olho na mulher cristã, né? Já que estamos falando, está de olho naquela mulher que é crente, que é de oração, a sociedade fica de olho, e quando precisa de alguma coisa, é lá que eles correm, né? Para poder... E assim, se a gente for olhar, agora eu vou falar no geral, a sociedade, ela pede, né? Tem uma linha de produção de mulher. A mulher, ela tem que andar desse jeito, a mulher, ela tem que ser assim, ela tem que ser mais
mais assim, provocante. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o quê? Ser uma mulher sábia. Uma mulher sábia. O que é uma mulher sábia? Saber entrar, saber falar, saber sair e saber deixar o seu legado. Para quando precisar, todos nos procurar. Porque sabe que ali tem uma mulher de oração, sabe que ali tem uma mulher evangélica, uma mulher que vai poder dar uma palavra. Mas a sociedade hoje quer. Você vê que hoje a moda é tão assim avassaladora que a cada dia sai, é um cabelo diferente, é um botox, é isso, é aquilo, é uma pigmentação, é nos lábios, é na sobrancelha, é tudo. Então, se a gente que está enquadrada dentro da palavra, não olhar para aquilo que eu disse, o centro de tudo, que é o Senhor, a gente acaba se frustrando. Mas se a gente olhar para o centro de tudo, que é o Senhor, e colocar o Senhor nas nossas vidas, a gente esquece a sociedade lá fora e lembra que na glória é infinitamente maravilhoso. E a senhora, irmã Estela, qual o papel da mulher cristã na sociedade? É que a Fernanda disse, anunciaram também, é um exemplo, né? Você também. Nós temos que dar o exemplo. Paulo disse que nós somos uma carta lida por todos. E nós sempre falamos que a carta que o mundo lê, a Bíblia que a sociedade tem conhecimento, Primeiro somos nós, primeiro é a nossa Com vida. certeza. Né? Então, nós não podemos pregar uma coisa e vivermos outra. Nós temos que pregar e viver, porque as pessoas estão, né, os olhares estão voltados para nós. Então, se eu prego uma determinada, né, uma determinada palavra, né, que a mulher, né, deve ser submissa, vamos supor assim, a primeira palavra, que é a palavra mais polêmica, né? Mas se eu prego que ela tem que ser, mas eu mesmo não sou, alguém está de olho para ver, vou ver se o que ela está pregando, se ela vai viver. A gente vê esse exemplo em Né? Paulo, né? Porque quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, a gente pode até pensar assim, imitar Paulo, né? mas não é porque ele realmente imitava Cristo, Com né? Então a gente certeza. podia, e é isso que o mundo espera, né? Ele pode nos imitar, porque nós imitamos Cristo. Né? Então, quer dizer, né, a mulher, ela é mais cobrada, né? Nós somos mais cobradas em todos os sentidos. Todos os sentidos. A sociedade cobra muito da mulher, né? E nós, como mulheres cristãs, nós temos que estar andando à luz da palavra, né? A mulher cristã, ela pode ser elegante sem ser mundana, né? Então, quando você vê uma mulher cristã elegante, né? Você vê o porte da mulher cristã, é diferente. E as pessoas, né, os olhares são voltados, né? São voltados para a mulher cristã. Tanto que, né, quando passa, né, uma mulher, né, cristã bem vestida, com as roupas adequadas, né, as pessoas ficam olhando. Mas quando passa uma outra, né, toda à vontade, as pessoas nem olham mais, porque não chama atenção. Então, né, à luz da palavra de Deus, nós somos o exemplo, né? E a pergunta é, será que nós podemos falar com o apóstolo Paulo? Será? Uns domingos atrás, né, uns 2 meses mais ou menos, não sei se a Fernanda está lembrada, mas uma das nossas alunas, né, da classe, ela questionou sobre isso, porque nós falávamos exatamente sobre o perfil da mulher cristã. E ela está dizendo, mas irmã, às vezes a gente quer andar de acordo, mas às vezes pessoas até próximas da gente cobra, fala que, né, a gente está mal vestido, está assim. Eu disse, minha irmã, nós temos que olhar para Cristo. Se o Senhor está requerendo algo de você, você não tem que olhar o que as outras pessoas vão dizer. Você tem que estar focado naquilo que o Espírito Santo está requerendo da sua parte. Então, a cobrança não é só da mulher, não é só lá fora, mas muitas vezes até no nosso meio há uma cobrança muito grande, né? E nós temos que ter a convicção
de que o Espírito Santo está requerendo algo da nossa parte, e nós sermos obedientes à palavra, né? Então, eu vejo assim, né, a mulher cristã, lá para a sociedade, nós temos que fazer diferença. Nós não podemos ser igual, praticar as mesmas coisas, falarmos, né, do mesmo jeito. Não, eu sou crente, mas aqui eu posso ser diferente. Não. Né? Mesmo porque, a senhora disse que nós precisamos fazer a diferença, mesmo porque o mundo, ele precisa de um socorro. E o socorro do mundo é a igreja, né? Com então, certeza. somos nós mesmos que o mundo vai procurar. É verdade. Né? Então, a gente precisa estar preparada para socorrer. Eu sempre conto aqui na escola dominical um testemunho de um irmão que ele tinha um vizinho, que o vizinho vivia provocando o irmão, fazia de tudo para tirar a graça, tirar o irmão da graça. E o irmão ficava só orando: Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me dê graça, não me deixa revidar. E aquele vizinho, todo dia tinha alguma coisa para poder provocar o irmão. Aí um dia o meu irmão era presbítero, estava lá no púlpito, sentado lá, né? Aí quando ele olha para a porta, quem está entrando? O vizinho. Aí ele disse assim: ah, Jesus, até aqui, não é possível. Aí o vizinho chegou, sentou no primeiro banco. Aí quando o pastor fez o apelo, ele falou assim, ele levantou a mão, ele falou: o senhor quer aceitar Jesus? Eu quero, mas eu quero falar antes. Eu posso? Aí o pastor: pode, né? Aí deixou ele falar. Aí ele chegou na frente e falou assim: eu estou aqui hoje por causa daquele homem. Apontou para o irmão no púlpito. O irmão baixou a cabeça e ficou pedindo misericórdia do Senhor. Aí o vizinho falou assim: sabe por quê? Há anos que eu moro ao lado dele, e há anos que eu provoco esse homem, há anos que eu faço tudo para ele me xingar, para ele brigar comigo, mas ele nunca me respondeu um A. E eu quero ser como ele, eu quero ser igual a ele, por isso que eu estou aqui. Então, olha como que nós pregamos, até sem palavras, né? Sem palavras, com o nosso testemunho, nós ganhamos almas para Jesus. Que nós, mulheres, possamos, né, estar, né, na posição que o Espírito Santo está requerendo, né, de nós, e que possamos ser luz no meio das trevas, né, brilhar. Por onde passarmos, né, o brilho do Espírito Santo, né, atrair pessoas para Cristo. Amém? Eu pegando o gancho aqui da irmã Estela, sobre a mulher cristã também na sociedade, como que ela deve falar também, que ela tem que ser suave, né? Dependendo da situação que a gente está, né? Como que a gente está? Será que a gente está se controlando ou a gente está se irando, né? Então, assim, é muito fácil, às vezes, a gente falar, mas e no dia a dia, na hora que a gente se encontra numa situação, né? E eu separei aqui, Colossenses 4, versículo 6, a vossa palavra, ela seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus, né? O papel da mulher cristã, tanto na família quanto na sociedade, é muito importante. Por que começamos como família? Porque se você lá dentro da sua casa não é uma boa mulher, na sociedade você não será. Porque uma hora ou outra, um filho seu deixa escapar. Não tem criança que você não consegue enganar. Não tem, não é? É a mesma coisa quando alguém chega e fala assim: você me empresta isso? Aí você fala: não tem, a criança. Tem sim, mãe, está lá dentro do armário. Então, vou contar um testemunho bem fresquinho, aproveitando da criança. O meu menino na escola, na IBD, né? A tia chegou, né, como de costume, né, e falou assim: como foi, crianças, a semana de vocês? Aí o meu menininho falou assim: foi bem, tia, só que assim, faltou uma coisa. Aí ela: faltou? Mas o que faltou? O café da família. Porque a gente trabalha a semana inteira e eu sempre tiro uma semana para fazer o café. Aquele café com aquela mesa farta, né? Sentar em família, né? Que geralmente a gente sai para trabalhar e não dá muito tempo. Mas eu achei interessante ela me contando. Aí eu falei assim: aí o que eu fiz na parte da tarde? Eu preparei aquele café e estou atenta também para não faltar o café da semana, né? O café em família. Da família. Não é?
É essa daí. A mulher, ela tem que começar dentro de casa, na família, terminar na meio sociedade e, no fim, Vamos passar para o fim, né? Mas que nós possamos ser luz na nossa casa, luz na igreja, e que possamos dizer como Paulo, sejam meus imitadores. É difícil, né? Mas não é impossível, porque Paulo era homem como nós, e ele disse, então não é impossível que nós possamos dizer como ele. O segredo é perseverar. Exatamente. E para terminar, eu gostaria que vocês comentassem agora sobre o papel da mulher na igreja, o papel da mulher cristã na igreja. Pode começar, irmã Estela. O nosso papel, né, como nós já falamos no princípio, o Senhor, Ele nos criou para ser ajudadoras, né? E ajudadora não é só na vida do esposo, mas, né, ajudadora na igreja, né, na vida do pastor, naquilo que precisar, né, nós temos que estar sempre prontas para poder ajudar, né, para estarmos ajudando. E nós vemos que Paulo ele tinha muitas mulheres que tiveram, né, papel fundamental no ministério de Paulo, né, Romanos capítulo 16, verso 1 ao 15, tem várias mulheres ali que Paulo, né, fez questão de citar, que eram mulheres que estavam com ele, né, trabalhando com ele. Então, o papel da mulher na igreja, né, ela tem que estar pronta a ser ajudadora em todas as áreas que precisar, né? Temos que estar solícitas, né, ao pastor, às ordenanças, né, do pastor, porque, como mas a irmã Fernanda estava conversando um pouco antes, é que muitas das vezes, por termos uma determinada posição, né, financeira, até mesmo estudos, né, muitas acham humilhante fazer um trabalho na igreja, limpar um banco, né, lavar um banheiro. Não, isso aí são trabalhos, né, importantes, independente da nossa condição, né? Então, na igreja, né, o nosso papel na igreja é sermos ajudadoras, né, é estarmos sempre para o lado, não sermos cabeça. Hoje nós estamos vendo muita mulher querendo ser cabeça, né? Está querendo muita mulher querendo ser cabeça, mas esquece, né, tem o cargo e tem os encargos, né? Sabe que ser cabeça não é fácil, né? Então, que nós possamos nos colocarmos sempre no papel que Deus, né, designou para nós como ajudadoras. E, sendo ajudadora, não vai diminuir, né, a nossa posição. Pelo contrário, vai nos elevar cada vez mais, né? Cada vez mais. Olha, está vendo? A irmã tem estudo, tem uma faculdade, mas está lá limpando o banco da igreja, está lá ajudando na cantina, está lá na cozinha ajudando no almoço. Isso é gratificante, né? Isso é gratificante. Então, né, nosso papel na igreja é como cooperadoras, né? Estamos como cooperadoras. Porque o pastor precisar, os departamentos precisarem, nós temos que estar sempre prontas. Precisou de mim, aí eu estou aqui, né? Então, eu vejo assim, né, por esse lado, né? Eu acho que é muito gratificante o nosso papel na igreja. A senhora falou sobre limpar a igreja, me fez lembrar de quando eu era criança, porque a minha mãe, quando se converteu, então ela ajudava limpando a igreja. E era engraçado, porque na época ela já tinha os 3 filhos, então ela ia e levava as 3 crianças junto. Mas a gente ia numa felicidade, e a minha mãe também fazia aquilo numa satisfação, e a gente ajudava a tirar o pó dos bancos, a varrer, a passar pano. E como era gostoso, como é gostoso trabalhar para o Senhor, né? É muito bom, muito bom. A minha mãe, ela trabalhou muitos anos na zeladoria da igreja, e nós víamos, né, lá de São Vicente, e a gente vinha cedo. Aí o que ela fazia? Ela fazia o almoço, ela já fazia uma marmitazinha para trazer, né, porque a gente era todo adolescente chegava da escola, não tinha até uma fome, né? Adolescente tem muita fome, né? Então ela trazia, né? Porque a gente às vezes já vinha do colégio direto para cá, já ficava por culto à noite. Chegava em casa 10, 11 horas da noite.
E ela com aquela satisfação, e nós, né, também aquela alegria, limpando bancos, ajudando a lavar banheiro, varrendo, né, os fundos da igreja, naquela satisfação. Então, hoje, né, para nós, não foi difícil a gente se adaptar ao trabalho da igreja, né, porque fomos criados nisso. Já foi engrenado nisso aí. Então, né, eu vejo assim, um trabalho muito edificante, né, edificante. E a gente tenta passar para os nossos filhos, para as nossas filhas, né, o mesmo ensinamento, né, o mesmo ensinamento, para que a obra do Senhor tenha sempre cooperadoras. É importante, né, a mulher, quando vai aos cultos, às reuniões, carregar o filho junto, né? Eu falei de limpar a igreja, eu lembro também que mais ou menos nessa época, a minha mãe também era secretária até do departamento feminino, e ela ia para as reuniões, e lá ia os 3 atrás dela, sabe? Participava das reuniões. Quer dizer, nós fomos criados na casa do Senhor. Agora eu vejo, por isso que quando assim eu estou trabalhando aqui, agora que eu estou trabalhando ao lado mais da Priscila, né, a gente observa com quem a gente está trabalhando. Ela sempre disposta, né, a ajeitar o pessoal no banco, vamos ajeitar a portaria, vamos sair, vamos fazer isso. Agora eu estou vendo por quê, né, desde pequena. Desde pequena, ajudando a limpar banco, ajudando nas reuniões das irmãs. Não é? Foi assim. Eu tenho um lema comigo o seguinte, eu sempre falo para a senhora, né, irmã Estela, eu nasci para servir. Eu não nasci para ser servida, eu nasci para servir. Eu tenho prazer de servir. Eu fico satisfeita quando eu posso ajudar. Triste quando eu não posso ajudar. Quando eu tenho que dizer um não, eu fico muito triste, porque eu sei que se eu não fizer, outra pessoa vai fazer, com certeza. Isso daí sem dúvida alguma. Mas assim, é prazeroso para a gente fazer. É um prazer. E você, Fernanda? Qual o papel da mulher cristã na igreja? Serva, né? Nós somos servos do Senhor. Estamos aqui nos apresentando ao Senhor e devemos olhar para Ele, não para o homem, né? Estou fazendo isso para o pastor, estou fazendo para a irmã Priscila, para a anunciada, irmã Estela. Não, estamos fazendo para o Senhor. E Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, Ele conhece a sinceridade do nosso coração, em quem a gente está esperando, né? Não é do homem, né? A gente espera do Senhor. Porque se esperar no homem, às vezes a gente decepciona. Por isso que o Senhor nos fala, vamos olhar, né? Tem que olhar para Ele, né? Eleva os meus olhos para o monte, né? De onde vem meu socorro, vem minhas súplicas. Deus sabe tudo, já sabe de tudo e sabe do nosso interior. E eu coloquei aqui que a mulher, ela não deve buscar apenas o seu interesse, mas o interesse também do seu próximo. A gente não tem que vir na casa do Senhor só para buscar pela gente, não, buscar pelo nosso próximo, trazer, evangelizar, né? Quando colocar também para a gente ensinar também, a gente também sentar para aprender primeiro, para poder também ensinar, né? Não tem como você ensinar se você não sentar para aprender. Então, temos que aprender, temos também que pedir a Deus humildade para estar sentados para aprender, né? Eu lembro no início a irmã Estela falando com as pessoas assim, uma passagem, eu cheguei até a anotar, mas depois eu vejo a questão de a pessoa mais velha, né? Isso, Tito, capítulo 2, falando para prestar atenção, porque as mulheres estão ali, o Senhor chama elas para ensinar as mais novas, né? Então, a gente deve ter ali, né? Sentar, aprender, servir o Senhor, não escolher, né? Não tem esse negócio de escolher. Para o Senhor, nós somos iguais. Há tarefas diferentes? Sim, distintas, diferentes, mas para o Senhor, Ele nos vê com a intenção verdadeira que tem no nosso coração. Aquilo que vier às suas mãos para fazer, né? Faça conforme a tua força. Isso. Aí eu coloquei aqui que em Filipenses 2, 3, 4. Gostaria de estar lendo também com as irmãs. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. Ou seja, né, que devemos buscar pelo nosso próximo também, não pensar só em nós, né? Não devemos ser egoístas,
buscar pelo nosso próximo, orar, né? Buscar, igual está na campanha na igreja, a irmã Estela está aí, né, irmã Estela? Aproveitando a oportunidade, né? E está aí buscando, né? De 8 às 9, na Assembleia de Deus do Ano Bom. Irmã Estela está dirigindo o trabalho de oração, porque é tempo da gente estar buscando ao Senhor, né? Termina sábado, né? Com a manhã de oração, manhã com Deus, né? De 8 a meio-dia, né? Então ainda tem amanhã para as irmãs, de 8 às 9, e sábado. Para poder Feriado, né? Para as irmãs que trabalham, em especial eu. Amém. Agora, para terminar, eu gostaria que a irmã Estela e depois a Fernanda fizesse uma conclusão sobre tudo o que a gente falou, uma conclusão rápida. Se nós, né, de acordo com o estudo aqui, se nós cumprirmos bem o nosso papel na família e na igreja, né, se nós cumprirmos bem o nosso papel bem na família, nós vamos ter uma igreja abençoada e uma sociedade equilibrada. Tudo é a base, é a família, né? Se cumprirmos bem o nosso papel, né, na família, nós vamos ter uma igreja abençoada, né, filhos obedientes, né, servos obedientes, e vamos ter também uma sociedade equilibrada, né? Amém? Você, Fernanda. A família, ela é o bem precioso. E devemos estar sempre assim, colocando sempre Deus em primeiro lugar, tanto na nossa família, né, quando a gente vem para a igreja, quando a gente está no meio, na sociedade, no trabalho, sempre colocar Deus à frente, porque com Ele, sem Ele a gente não vai conseguir, mas com Ele tudo é possível, né? Então, sejamos aqui, né, que a gente aprendeu, falamos um pouco sobre família, que possamos realmente estar vivendo, que possamos realmente estar influenciando as pessoas, né, na sociedade, porque estão olhando para nós e vendo qual é a nossa reação em determinada circunstância, que possamos fazer realmente a diferença por onde nós passarmos. Amém. Anunciada? Algum comentário? O que eu vou deixar aqui, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Porque eu não poderia deixar de deixar também algo para os homens, né? Deus criou o homem e a mulher como função diferentes, mas com uma igualdade de sermos ambos imagens e semelhança de Deus. É bom lembrar que fomos tirados da costela para ser amada e respeitada, e nunca tirada dos pés para não ser humilhada. Então, que os homens possam também ver que temos que ser amada e nós saber o nosso papel, respeitar os homens, né? E eu quero deixar também para você que nos assiste, descrever uma mulher virtuosa. Para nós também, né? Eu descobri que uma mulher virtuosa é uma mulher guerreira. E uma mulher guerreira é uma mulher militar. Ela está sempre disposta a lutar, seja na família, seja na sociedade e seja na igreja. Que possamos lutar, sempre o nosso foco vindo de Deus, amém? Amém. Minhas queridas, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém. Aprendi muito, foi bênção. Foi né, bênção, anunciada? foi. Sempre né? bênção. Sempre é uma bênção. Muito obrigada mesmo, que Deus possa abençoá-las e continuar usando. Amém? Amém. E para terminar, anunciada, faz uma oração para a gente terminar. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui. Senhor, que o Senhor nos ensinou e tratou, Senhor, com cada uma de nós. Senhor, vamos levar experiências diferentes uma das outras. Vamos levar, Senhor Jesus, somente aquilo, Pai, que seja edificante para a nossa vida. Meu Deus, continua abençoando o Ministério Ano Bom. Senhor, cuidando do nosso pastor, dando, Senhor, sabedoria a ele, a nossa irmã Priscila, Senhor Jesus, que sempre está conosco. É o que clamamos e te pedimos. Amém, Senhor.